Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, da Metamorfose Consultoria e Treinamento. Eu atuo há 17 anos no mercado com pequenos e médios empreendedores, pequenos e médios empresários. E o que eu pude observar ao longo dessa minha carreira? Que o empreendedor, ele precisa, na realidade, desenvolver competências para que ele possa permanecer no mercado, né? E muitas vezes o dono do negócio ele fica tão preso ao seu negócio que ele não consegue ter uma visão ampla. Então, hoje, ao longo desse trabalho que eu desenvolvo, eu pude observar o seguinte, que a maioria dos problemas do dono de um negócio é ele ter comportamentos empreendedores. Né? Então, não existe uma fórmula, né, mágica, uma fórmula de sucesso em que o que eu repeti para determinado cliente eu vou repetir para o outro do meu segmento e vai dar certo. É a mesma coisa assim, outro dia o meu pai ele faz um bolo de fubá que é fantástico e eu pedi a receita. Agora eu te pergunto, será que o meu bolo saiu igualzinho dele? Não, porque por mais que a receita seja igual, não existe fórmula ali para que o bolo saia igualzinho do meu pai. Por quê? O dele ele envolveu os saberes dele, né? A habilidade que ele já tem, o conhecimento que ele já tem. O meu, eu falo que o dele saiu um super bolo, o meu saiu um bolinho, sabe? Então, assim, ficou gostoso? Ficou, mas não saiu igual a realmente do meu pai. Então é o que eu falo. Às vezes, uma receita não é uma receita de bolo que eu vou passar para o empreendedor e ele vai dar certo. A chave para que ele consiga realmente permanecer no mercado ou alcançar resultados de sucesso, ele vai ter que buscar. E através do quê? Eu falei que eu gosto de um café aí com um bolinho de fubá, né? Mas hoje eu convido você, empreendedor, a tomar um chá comigo. Sabe qual que é esse chá? Aí eu falo isso para os alunos ou nas palestras o pessoal fala assim, é chá de cadeira, né? Não, não é não. É um chá de conhecimento, né? Habilidade e atitude. Mas quando eu falo de conhecimento, eu foco em que o empreendedor ele tem que conhecer o seu negócio. Ele tem que pensar que ele precisa desenvolver realmente comportamentos para ter o seu próprio negócio. Então ele precisa saber o segmento que ele vai atuar, se ele tem vocação. Não adianta nada ele querer empreender uma coisa que ele não goste. Então tudo isso precisa ser avaliado. Além de tudo isso, ele precisa buscar, já que eu falei do conhecimento, a partir do momento que ele buscou conhecimento, foi conhecer o mercado, fornecedor, consumidor, concorrente, ele se tornou mais hábil. E a partir do momento que ele se torna mais hábil, ele vai poder manter e desenvolver esse negócio. Aí, já que ele buscou conhecimento, se tornou hábil, ele precisa ter o quê? Uma atitude para que ele saiba para onde ele quer ir, e para ele permanecer no mercado. Porque não adianta nada a pessoa ter conhecimento, ter habilidade, desenvolver uma competência e não ter o quê? Iniciativa e não ter atitude. Então, o sucesso está aí. A pessoa tem que buscar desenvolver essa competência empreendedora. Eu falo isso porque é uma pena, né? Mas nós não temos uma educação empreendedora, seja lá no colégio, na universidade. Hoje até vejo, né, que as universidades estão colocando disciplinas de empreendedorismo. Vamos supor, até o colégio hoje, onde o meu filho estuda, já tem no ensino fundamental 2 a disciplina de empreendedorismo, fazendo com que hoje nós não sejamos só formados na busca de um emprego, mas sim capacitados a montar um negócio. E não, eu falo assim, a gente vai aprendendo quando monta um negócio pela dor, né? Mas a partir do momento que você busca uma educação empreendedora, você consegue fazer com que as pessoas estejam capacitadas e desenvolver comportamentos nelas desde lá da educação. Então, assim, como isso a gente não teve nós aqui, né, pequenos mortais,
a gente precisa realmente correr atrás, porque o empreendedor mesmo precisa desenvolver esses comportamentos, já que ele não desenvolveu isso a priori. Então, hoje eu vim aqui falar para vocês da importância que eu tenho de monitorar 10 comportamentos do empreendedor. E eu vou iniciar falando do primeiro comportamento, que é a busca de oportunidade e iniciativa. Quando eu falo da busca de oportunidade e iniciativa, o empreendedor ele pode ter uma grande ideia, né? Mas daí ele não tem o quê? Ele não vai buscar informações, ele não toma o chá que eu convidei vocês a tomar, ele não tem aquela iniciativa. Aí o que acontece? Ele acaba... Vem a concorrência muito rápido, as pessoas estão hoje, né? Hoje com a tecnologia, as pessoas vêm e copiam a sua ideia ainda rapidamente. Então, assim, é algo que o empreendedor ele precisa, sim, observar. Ele teve uma ideia, mas se ele teve uma ideia, ele tem que ter a iniciativa. Mas, aí ele tem até a iniciativa, mas aí ele bate de frente com alguns obstáculos. Daí ele fala, puxa, não é tão simples assim, né? O que eu faço? Daí eu falo que ele precisa desenvolver o quê? Mais um comportamento, que é o comportamento da persistência. E aí pergunto para vocês, qual a diferença entre persistência e insistência? Existe uma diferença. Pensa aí, qual que é a diferença? Será que vocês refletiram? É tão parecido, né? Mas tem uma pequena diferença. A diferença está do persistente em relação ao insistente a quando ele toma caminhos para solucionar um problema que já aconteceu. O persistente, ele vai ter uma visão e vai criar novos caminhos, novas estratégias. O insistente não. Ele acaba ficando tão limitado que ele começa a bater sempre na primeira tecla, né? E daí ele acaba indo por desistir. Então nós, empreendedores, a gente tem que vigiar isso, né? E sermos o quê? Autoconfiantes, que é mais um comportamento, terceiro comportamento que eu vou falando para vocês. E é muito bacana que eu até trabalho como se fosse um círculo que não para esse comportamento, porque ele depende um do outro de uma forma holística, porque eu também preciso ter independência e autoconfiança para poder vender a minha ideia e acreditar no meu negócio, né? Desde o início. Mas aí eu sei que a concorrência tá grande, né? E eu entro assim no mercado e penso o seguinte, puxa, né? Vou ter meu negócio, não preciso me preocupar tanto. E fica aquele sonho do empreendedor que ele... graças a Deus, me livrei do patrão, tenho meu próprio negócio. E daí ele acaba pecando num dos comportamentos do empreendedor, que é qual? O comprometimento. Porque muitas vezes o seu colaborador não vai, você pensa que você não vai, não vou acordar tarde porque eu sou dono do negócio. Eu acho que não, você tem que ter disciplina, você tem que ter compromisso. E muitas vezes você tem que se colocar no lugar do outro, porque você tem cliente, e hoje a gente sabe que também é um com outro comportamento, que eu já falo logo em seguida, para vocês perceberem que um está muito ligado ao outro. Eu preciso ter exigência de qualidade e eficiência. Por quê? Se eu entro no mercado já sem qualidade, que é o quê? É algo que eu já... Hoje, se você não entra em qualidade, já está fadado ao fechamento. Então, assim, eu tenho que ter em mente que o cliente ele vai estar observando. Hoje se fala assim, tem todas as, né, o marketing digital. Então, o cliente ele tem acesso, ele está com você ali na palma da mão, né? Ele pega o celular, ele vai... Então, são os momentos que nós chamamos de verdade. Então, ele vai sempre avaliar a sua qualidade, o seu comprometimento. Então, é fundamental que o empreendedor se preocupe com esse comportamento, né, da exigência de qualidade e eficiência. Outro comportamento que é importantíssimo, que todo mundo fala, vou empreender, eu tenho aqui... um capital de giro, tá tudo aqui muito bem elaborado, já observei. Só que assim, todos nós temos que ter consciência que quando empreendemos nós corremos riscos, mas que possamos minimizá-los através disso mesmo, de um controle, de você se antecipar.
em relação a você ter um capital de giro para montar o seu negócio, para que pelo menos daquele primeiro ano você consiga se manter, porque você vai ter que ter compromissos. A gente acabou de falar, né? Vou ter que pagar um fornecedor, vou ter que pagar um colaborador. Por mais que eu, microempreendedor individual, eu tenho um colaborador. Então, assim, eu preciso pensar que eu, sendo dono de um negócio, eu também estou responsável por toda a cadeia, né? Estou gerando empregos, mas eu também preciso manter meus compromissos. Então, por isso que nós devemos, sim, correr riscos, mas calcular os nossos riscos, né? É mais um comportamento que a gente tem que observar como empreendedor. Outro ponto a ser observado como empreendedor, e um comportamento importantíssimo, que quando eu ministrava um treinamento desde 2000, que é um dos comportamentos que nós brasileiros mais falhamos, é que nós somos muito criativos, mas nós já queremos ir para a ação e esquecemos do principal. Planejar, tomar o chá que eu falei, que é buscar informações, falando mais 3 comportamentos, e estabelecer metas. Daí eu falo o seguinte, porque além de planejar, eu tenho que monitorar todo o meu planejamento, né? E assim, para eu fazer um planejamento, é por isso que eu falei lá no início, o empreendedor ele tem que tomar chá todos os dias de conhecimento, habilidade e atitude, porque eu tenho que buscar informações para colocar no meu planejamento, eu tenho também que saber verificar se eu estou alcançando o resultado. E eu ministrava um treinamento através de teleaulas pelo Sebrae, que tinha um empreendedor que ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia, eu não esqueço essa frase, ele falava assim, a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue medir. Por isso que eu falo de um comportamento importantíssimo, estabeleça metas. E até meu slogan, estabeleça metas e transforme-se. Por quê? Eu só vou conseguir mudar algo que eu consigo mensurar. Então, por isso que existe a importância de eu trabalhar todos esses comportamentos em conjunto. Um outro comportamento fundamental para que o empreendedor permaneça é ele manter o seu networking, ou que é a persuasão e rede de contatos. Ele precisa sim saber vender sua ideia. Ele precisa, vamos supor, fazer um pitch em que ele convença realmente o investidor que o negócio dele, né? Hoje se fala tanto da startup, mas ele precisa sim desenvolver esses comportamentos, porque hoje a gente vê muitos empreendimentos crescendo, mas muitos também que não se tornam perenes. Então não adianta eu ter um belo modelo de negócios, uma grande ideia, se aquilo não é funcional, tá? Porque o cliente, o investidor, ele vai reparar. Mas nós precisamos sim acreditarmos e buscarmos todo esse chá que eu falei de conhecimento, habilidade e atitude para termos o quê? Independência e autoconfiança em relação ao nosso negócio, né? Então, assim, eu começo a observar que eu preciso sim ter essa autoconfiança a partir do momento em que eu desenvolvi essa competência, esses comportamentos que farão com que eu realmente tenha sucesso no mercado. Então é isso que eu falo para vocês, não adianta eu falar assim, Luciana, e outro dia estavam falando sobre informação, né, até colocando como um exemplo para vocês. Porque tem gente ficar assistindo novela, mas vamos supor, se a pessoa é dona de um salão de beleza, ela tem que saber até a cor do esmalte que a atriz tal tá usando, né? Então, assim, então, a gente tirar esse preconceito, dependendo do segmento que eu estou, eu tenho que buscar informações em todos os lugares, né? E acompanhar todos esses comportamentos que eu falei para você. Então, a nossa palestra aqui hoje está chegando ao final e eu gostaria de falar para vocês, propor um desafio para vocês. Vocês topam? O desafio é o seguinte, eu gostaria que vocês se autoavaliassem em relação aos 10 comportamentos que eu falei aqui do empreendedor, tá? E que vocês avaliassem, assim, quais são os que realmente eu tenho, né? Que eu tenho como ponto forte e os que eu tenho como pontos a desenvolver. Então, assim, eu falei, vamos relembrar comigo? Da busca de oportunidade de iniciativa, falei da persistência, ser tomador de riscos calculados,
planejar, estabelecer metas, né? Buscar informações, ser comprometido, né? A exigência de você ter qualidade e eficiência, fortalecer a sua rede de contatos, né? Ter persuasão em rede de contatos e a sua independência e autoconfiança. Então, gostaria que vocês acompanhassem, fizessem essa reflexão sobre vocês e que eu possa contribuir de qualquer maneira. Quando vocês tiverem alguma dúvida, que vocês fiquem atentos ao meu canal, que nós teremos várias novidades. E eu desejo para vocês um sucesso tremendo, mas assim, que vocês continuem a buscando realmente a transformação, a buscar conhecimento e acreditar que todo empreendedor ele vai ter sucesso a partir do momento que ele desenvolver esses comportamentos, né? Então, um forte abraço para vocês, me acompanhem no canal Metamorfose de Ideias, e eu espero contribuir muito com vocês, e podem contar comigo. Um forte abraço. Tchau, tchau.